A Assembleia de Deus Ministério Rio de Janeiro realizou uma poderosa campanha com o tema Acabando com as Raposas e Raposinhas, baseado em Cantares 2:15. Dos dias 18 de maio a 29 de junho, foram 7 quinta-feiras de noite de libertação, onde a glória de Deus se fez real. E nunca me cansarei.
Cumprimento a todos, rapazes do Senhor. Oremos. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos por estar na tua presença, Senhor. Agora obrigado, Senhor, por aqueles que puderam ofertar, aqueles que não puderam, Senhor, abre as portas, continua abençoando, Senhor. Encerra essa campanha, Pai, com chave de ouro. Usa o teu ungido, Senhor, nosso pastor, para falar conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer falar. Abra as portas da palavra através do teu Santo Espírito, Pai. Quebra toda barreira, todo impedimento, que nós podemos sair nessa noite impactados, Senhor. Continua curando, renovando, libertando, abrindo porta, restaurando nessa noite, Pai. É que eu te peço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos para a leitura da palavra do Senhor. Livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares, seu capítulo de número 2. Agradeço a Deus pela vida de cada irmão, os departamentos aí que têm comparecido, aqueles que estão conosco na campanha. Nossa irmã ali, não lembro o nome dela, pertinho do Joab ali, todo culto de campanha ela está ali. A nossa irmã aí, tá bom? Seja bem-vinda, tá? Quinta é uma benção. Domingo também é. Se quiser estar conosco domingo também, seja bem-vinda, tá bom? Irmã Tereza também, vem lá do Tetequera. Deus te abençoe, tá? Muito bom. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do verso 11. Vê, já passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram, parecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, e a voz das rolas ouve-se em nossa terra. A figueira já deu o seu figo, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Verso 15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas. As nossas vinhas estão em flor. Amém? Podemos assentar. Vamos escorrer rápido aqui, por causa do tempo, né? O livro de Cantares já foi ministrado aqui pelo menos 6 quintas-feiras. Hoje é a 7ª. Tivemos aí uma harém de mulheres ministrando, e só eu estou sendo o bendito fruto entre as mulheres. E agradeço a Deus por essa oportunidade, né, Claudinei, de estar aqui. Cantares é um livro, já foi dito que é um livro poético, né, escrito por Salomão, e um livro sapiencial, ou seja, um livro de muita sabedoria. Obrigado. Ele, neste livro de Cantares, está inciso, né, pelo menos 1005 cânticos que Salomão escreveu estão inseridos nesta escrita, e a gente aprende muito com o livro de Cantares. É um livro romântico, e até porque ele demonstra não só o amor de um homem a uma mulher, mas ele é uma tipologia também da igreja com Cristo. Então a gente observa que aqui existe um amor, uma afinidade muito grande de Deus para com a igreja. E eu até conversava com alguns companheiros, existe também uma pequena participação escatológica, né? Principalmente a partir do verso de número 11, quando diz que o inverno já passou, as chuvas cessaram e se foram, e aparecem as flores na terra. Então o inverno foi embora, e agora aparece o quê? Qual a estação? A primavera. Sabia que a Vera tinha uma prima, não? Mas é a primavera, né, Vera? Então aparece a primavera, a estação das flores. E
eu achei interessante quando logo em seguida diz que o tempo de cantar chegou. Verso 13 diz que a figueira já deu os seus figos. Esse trechinho aqui, ele é um trecho escatológico, onde não vamos entrar nele, mas nós temos lá, a Bíblia vai dizer que quando a figueira brotar, está perto o verão. Ela brotou, já deu flor, já deu os figos, então o verão já passou, já virou, já passou o inverno e agora chegou a estação das flores. Por isso que eu perguntei aos nossos obreiros aí que cavam bastante, que tempo está inserido esse contexto, né? Mas vamos para lá, que meu tempo é curto. Então nós chegamos aqui em apanhai-me as raposas e as rapozinhas, que fazem mal às vinhas. A gente observa que as vinhas estão em flor, tá? E quando a gente fala de vinha, fala de videira. Uma videira, ela demora pelo menos 4 anos para ela começar a reproduzir. E a gente observa que quando ela reproduz, que ela começa a dar as uvas. Por que 4 anos? Porque ela pode até dar com menos, reproduzir com menos de 4 anos, mas as uvas não são doces, não são boas. Então, para ela reproduzir uvas boas, ela precisa de pelo menos 4 anos após ser plantada. Aí a gente aprende e observa que 75 uvas, ela vai produzir uma taça de uva. 300 uvas produzirão aí cerca de 740, 750 ml de vinho, tá certo? Então a gente observa que não é uma uva que resolve o problema, é preciso uma união de muitas uvas. Um cacho só não é suficiente, por isso uma parreira de uva, ela produz bastante cachos de uva. Lá na minha casa, lá onde está morando o Joabe, nós tivemos lá ano que produzia aí em torno de quase 40 cachos de uva e docinho, né? Então isso é muito bom. Vamos para frente. Os judeus, quando eles iam contrair um casamento, eles precisavam de, primeira coisa, era plantar uma uva, ou seja, plantar um pé de uva, plantar uma videira. E em seguida precisava de conquistar uma casa. E depois de conquistar a casa, ele precisava de dar entrada a um casamento, a um matrimônio. Para ele conseguir ter uma família, era preciso esses 3 requisitos que dava abertura a um casamento, tá? Então a gente observa que esse trecho aqui de Salomão, quando ele fala das raposas que fazem mal à vinha, está obviamente ligado à família, ligado à pessoa, ligado ao casal. Então a gente prossegue aqui observando que lá em Isaías capítulo 5, verso 2, você vai observar que você vai ler o texto e lá a videira vai representar Israel. Mas quando você vem para João 15, verso 5, o que está escrito lá? Quem lembra? Eu sou a videira e vós, tá? Os ramos, as varas. Aí vai dizer que toda vara que não está no Senhor, que não produz fruto, Ele vai cortar. Então aqui a gente já começa a observar que Ele é a videira. Por que Ele é a videira? Porque só Ele pode reproduzir um vinho, ou seja, que é o símbolo da alegria, puro para a igreja. Você pode ter inúmeros momentos felizes, mas a alegria verdadeira, ela vem de Jesus. Quando a gente entende que Jesus está dizendo aqui que Ele é a videira, aí você entende que você não precisa ter o dinheiro para ser feliz, se você tem Jesus. Você não precisa ter um carro novo para ser feliz, se você tem Jesus. Você pode estar muitas das vezes passando dificuldade, mas Jesus é a nossa alegria. Daí ele dizer que eu sou a videira verdadeira, aleluia. Ou seja, em qualquer situação que você tiver, se você tiver Jesus, você pode cantar: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada,
Mas quem tem Jesus Cristo, não é só alegria não, ó, no céu já tem morada. Então, além de você ser uma das pessoas felizes nesta terra, você tem um diferencial, você tem morada eterna. Aleluia. Então, irmãos, a gente descobre que o vinho está ligado à alegria, tá? Então, por isso João 15,5 vai dizer que Jesus é a videira. As uvas representam as promessas. Quando você vai para a Bíblia, você vai observar que as uvas, elas vão representar as promessas. Vinho, alegria, uva, as promessas, tá? Daí a importância da videira reproduzir, ou seja, ter flor. O que chamou a atenção daquelas raposas não foi as uvas, porque não tinha uva, foi a flor. Mas aquelas uvas, aquelas raposas, sabia que aquela videira produzia uva. Ou seja, aquela videira, ela era uma videira reprodutiva. Daí chamar a atenção daquelas raposas, para poder serem atraídas a uma parreira de uva que estava cheia de flor. As raposas sabiam que a flor estava ali e que a flor ia fecundar, ia nascer as uvas, ia ter alimento para ela ia subtrair aquelas uvas. Daí ela foi para lá, fez ali o seu ninho, porque a gente vai observar que as raposinhas nasceram ali. Olha o perigo da gente não estar atento ao que o adversário está fazendo. Porque eu estava observando, observe só, uma raposinha ou um filhote de raposa, olha só, ele demora em cerca de 3 meses para nascer. Quando uma raposa, ela fica gestante, é gestante que eu falo? Prenha, gestante é mulher, né? Quando uma raposa fica prenha, tá? Ela demora até 3 meses para aquela cria, né, fecundar, crescer dentro da barriga da raposa e nascer. E quando a raposa ela fica prenha, ela formou o seu ninho, tá? E ela fica naquele ninho e ela não sai até dar a luz. Ou seja, ela dá a luz naquele ninho, ela faz um ninho e ali ela curte a sua gestação, tá? Até dar a luz. E o interessante é que quando o filhote nasce, a raposinha, ela demora pouco mais de um mês até 1 mês e meio para desmamar. Então vocês observem que essas raposinhas aqui, porque ela está inclusa em fazer mal à vinha também. Porque aqui o noivo aqui, o esposo aqui, ele deu a ordem para a esposa: apanhai-me as raposas e as raposinhas, porque elas, as duas, a raposa mãe e a raposa filha, fazem mal à vinha. Então vocês observem que ela já tinha desmamado e já estava em ponto de comer as flores. E o interessante é que a situação estava tão instável, aleluia, a situação estava tão acomodada, pastor Fogaça, que precisou do noivo ver. O noivo detectou que a videira estava em flor e tinha raposa no meio daquela videira, no meio daquela parreira de uva, ia estragar a frutificação. Aí é onde ele diz: apanhai-me as raposas e as raposinhas que fazem mal à minha vinha. Aí ele diz: porque as nossas vinhas estão em flor. Observe aqui uma coisa que eu quero dizer: as raposas, elas pertencem à família dos Canidae, ou seja, dos cães, os caninos, tá?
assim como os chacais, os lobos, os coiotes, etc. A raposa, ela é uma tipologia do demônio. Pastor, forte. Ninguém falou isso aqui, mas eu pesquisando, a raposa, ela é uma tipologia do demônio. Por isso, observe só, por isso, tá? Por essa razão, que lá em Lucas capítulo 13, verso 32, quando chegou ali os fariseus e vieram trazer uma mensagem para Jesus, qual foi a mensagem? Qual foi? Estão querendo prender você. Falaram para Jesus, ó, Herodes está atrás de você para te prender. Aí o verso 32, a Bíblia diz assim, ó, Jesus diz assim, ó, vai e fala para aquela raposa, ou seja, é um demônio que está me perseguindo, mas a primeira coisa que ele falou, diz para aquela raposa que eu também expulso o demônio. Em outras palavras, pode se levantar as raposas, mas Jesus tem autoridade contra elas. Aleluia! Então a raposa aqui, ela é uma tipologia dos demônios. E observe só, vamos correr que a hora não para, tá? As raposas, elas são, olha só, oportunistas, elas são traiçoeiras, elas são invasivas, ou seja, elas invadem. Ela não pergunta se você quer deixar ela entrar, ela não pergunta se ela pode entrar, ela não pergunta se ela pode comer, ela não pergunta se ela é bem-vinda, ela vai invadindo porque ela é invasiva, ela é astuta, ela é rápida em agir e ela é predadora. Os seus dentes, os dentes da raposa, principalmente as presas, são meio para trás, assim ó, para trás. Por quê? Porque quando elas seguram a presa, é difícil de escapar. Ela segura e ali não dá para escapar. Observem o que o inimigo também faz. O inimigo também, observe só, ele também é oportunista. Se você não vigiar, ele pega uma oportunidade para ele entrar. Observe que o nosso diácono Amauri estava falando que quando aconteceu um episódio com o pai dele, né, o inimigo já trabalhou na mente, já trabalhou na situação, porque o diabo é oportunista. Se você não vigiar, ele entra na sua casa, ele entra na sua família, entra na vida do seu filho, da sua filha, ele entra no seu casamento, ele entra no seu ministério, ele entra na sua saúde. Mas se tiver Jesus na tua casa e na tua vida, ele vai bater em retirada. Então ele também é oportunista, tá? Observe que ele também é traiçoeiro, ele também é invasor. Você nunca vai ver o diabo batendo e perguntando, posso entrar? Você nunca vai ver o diabo batendo, tem um lugarzinho para mim aí? Você nunca vai ver o diabo batendo, posso entrar no seu casamento? Jesus sim, ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar, vou ceiar com ele e ele comigo. Então nesta noite abre a porta do teu coração e bota a raposa para correr, e a sua vida será diferente. Aleluia! As raposas, elas andam solitária ou em bando. O inimigo também. Um inimigo, um demônio, se entrar na vida de uma pessoa, ele entra, faz o que tem que fazer, a pessoa aceita Jesus, bota ele para correr, ele vai embora. Se vacilar, ele volta com quantos? Mais 7. Por isso que a expressão bíblica, olha, a expressão correta é endemoninhado. Vem de ninho, porque o diabo entra e faz um ninho. Irmãos, precisamos estar atentos,
Precisamos entender quando o diabo está trabalhando, está tramando. Quando tiver muito boa a sua vida, não vai para a rede, não, vai para a oração. Quando tiver muito boa a situação, não vá para o shopping, não vá passear, não. Pode até passear, mas não desliga do céu, não distancie de Deus, porque enquanto você estiver junto com Deus, aleluia, Deus cuidará da sua vida. Aleluia. Então a gente observa aqui, que eles são oportunistas, tá? Dentes inclinados para dentro, para a presa não escapar. Andam solitárias ou em bando. São mamíferos e onívoros. E o que é onívoros? Mamíferos que mamam, carnívoros que comem carne, mas são também onívoros. Onívoros é aquele animal que se alimenta não só de carne, mas ele também se alimenta de vegetais. Se alimenta de flores, de frutas, se alimentam de folhas, se alimentam das raízes, cavam e comem algumas raízes. Então vocês observem que a raposa, ela se alimenta tem uma vasta extensão de alimentos que satisfaz a ela. E outra coisa, outra qualidade da raposa, ela, além dela se alimentar de inúmeras coisas, elas se adaptam em qualquer lugar. Elas conseguem sobreviver a diversas temperaturas, conseguem sobreviver até no deserto. Qualquer que seja a situação, ela entra, ela se adapta. O inimigo é assim. O inimigo é assim. Eu sou um crente fervoroso. Eu falo em língua estranha. Aqui não tem não. Mas não vigia não, para você ver se ele não vai entrar e se adaptar aí, ó. E devagarinho ele vai começando a atrapalhar a situação. Daqui a pouco aquele crente que era fervoroso já não é mais. Daqui a pouco aquele crente que tinha comunhão com a Bíblia não tem mais. Daqui a pouco aquele crente que orava já não ora mais. Sabe por quê? Porque a raposa entrou e se adaptou. Mas em nome de Jesus Cristo, essa campanha é para tirar as raposas e tirar as raposinhas. Ele pode ter ido embora a raposa e deixou alguma raposinha e ela está crescendo, mas Jesus está aqui para te dar vitória. Aleluia, glória a Deus. Quando eu falei que ela se adapta em diversos lugares, observe só, elas vivem em tocas, vivem em cavernas, vivem em planícies, em matas fechadas ou abertas, até nos desertos, igual eu falei, e são capazes de sobreviver qualquer tempestade ou muitas tempestades. Então precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque às vezes o crente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Eu não vim aqui falar que as raposas são pecados, pecadões e pecadinhos. Estou dizendo para você que pode ser até um simples desânimo, que não é pecado. Quem nunca ficou desanimado? Pode ser uma simples mentirinha. Quem aqui de vocês já viu alguém ser disciplinado por mentira? Mas a Bíblia diz quem é o pai da mentira? Aí a pessoa começa uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Tem pessoa que mente sem necessidade. Aí a pessoa vai descobrindo. Irmãos, eu estava ministrando esses dias sobre o versículo que diz assim, não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Tá? Então o que acontece? Quantos estão me ouvindo? Levanta a mãozinha. Vocês levantaram a mão que estão me ouvindo. Não vou perguntar quantos praticam o que ouvem, porque na verdade o importante é praticar o que ouve. O fato de ser ouvinte, vir para a igreja e ouvir, não quer dizer que você está salvo, que eu estou salvo. O fato de vir para a igreja e ouvir a palavra, as pessoas vêm, ouvem, até acha bonito, acha legal, chora, mas se não colocar em prática, a Bíblia diz que é semelhante a um homem que edificou a casa sobre areia.
Mas se você colocar em prática o que você ouviu, o que a palavra de Deus diz, você edifica sobre a rocha. E vem a luta, vem a dificuldade, vem o desânimo, vem o problema, vem a afronta, mas a sua casa está de pé, porque Jesus é o Senhor da sua casa. E essas raposinhas, elas entram e elas começam a atrapalhar o projeto de Deus, tá? Vamos partir para o final. O que atraiu a raposa, igual eu disse no início, foi as flores, porque as flores indicam que aquela parreira de uva ia produzir uva. E quando eu estava estudando isso aqui, o Espírito Santo falava comigo, Isaías, se você não tem flor, você nunca vai ter fruto. E se você não tem fruto, raposa nem vai passar perto de você. Por quê? Porque a parreira de uva que não produz uva. Você já viu a uva, o pé de uva, como é que ela fica quando está fora da reprodução? Ela seca. Fica murcha, as folhas murchas, não tem atração nenhuma. Mas se Jesus estiver na sua vida, se você estiver em fase de reprodução, aleluia, você vai ter flor, aleluia. Você vai atrair alguém, aleluia. Você além da flor vai ter fruto. Já viu uma parreira de uva verdinha, cheia de cacho pendurado? Chama a atenção de todo mundo. Até quando as uvas estão na feira, irmãos, ninguém está vendo a parreira de uva, mas as pessoas que vão ver aquele monte de uva, ninguém vai comprar um cacho faltando uva, aleluia. Vai escolher aquele cacho que está completinho, aleluia. Por isso que a uva representa as promessas de Deus na sua vida. Não abra mão daquilo que Deus te prometeu, não abra mão das promessas de Deus para você. Aquele que escreveu a tua história, Ele é que vai colocar um ponto final. Bota o diabo para correr, alegra-te no Senhor, porque Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.